Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Vamos, dessa vez, estudar um pouco sobre Estado e democracia. Nós sabemos que esse instante histórico que nós vivemos hoje é bem propício para falar um pouco sobre Estado, sobre democracia, mas nós vamos nos deter numa questão bem sociológica, uma questão bem principiológica, tá certo? Não vamos adentrar em questões partidárias, não vamos entrar nessas questões tão polêmicas, mas de uma forma abrangente e geral, vamos falar um pouquinho sobre o Estado, vamos falar um pouquinho sobre a democracia. Tudo certo? Vou partilhar com vocês aqui o material para que facilite nossa compreensão, ok? Então, como eu disse, a aula de hoje tem como tema Estado e democracia, certo? Essa aula está dividida em duas. Hoje nós veremos a parte 1 e, em um outro momento, nós estudaremos a segunda parte, tudo certo? Então, vamos começar com esse questionamento: o que é o Estado? Eu gostaria de iniciar perguntando a vocês o que vocês compreendem por Estado. Às vezes nós entendemos por Estado apenas essa divisão geográfica, territorial, em que, por exemplo, no Brasil nós temos Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, enfim, né? Acontece que falar do Estado é se estender um pouco mais, é ir mais além, é algo mais abrangente, certo? E é justamente nisso que nós vamos nos deter na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Utilizamos o conceito de Estado hoje para definir a forma como as sociedades se organizam no aspecto jurídico, econômico e político. Não confundir o termo com os estados que são parte da unidade federativa do país, como os municípios, os estados, a União, como eu tinha acabado de falar. O Estado é uma instituição social da qual todos nós fazemos parte desde que nascemos, com o uso, com o nosso registro de nascimento nos cartórios, o diploma escolar, a carteira de motorista, tudo precisa ser reconhecido pelo Estado. Ele também é que autoriza a concessão e faz a fiscalização da oferta de serviços que, por sua natureza, são públicos, isto é, de uso coletivo, como o transporte, as redes de água, esgoto, energia elétrica, telefonia e internet. Então, a gente pode perceber que falar de Estado não é resumir demasiadamente a uma divisão territorial, mas falar de Estado é falar de uma instituição que zela, ou pelo menos tem essa obrigação de zelar pelo cidadão, pelo povo, né? Criar aí políticas públicas, criar formas de facilitar a vida dos seus cidadãos, certo? Então, Estado como instituição, ok? Temos aqui algumas fotografias, né, que representam o Estado, que mostram o papel do Estado, certo? Somente para a gente poder perceber, né, a extensão do que é essa instituição, ok? O Estado moderno, portanto, se caracteriza por um conjunto de instituições que regem, através da ordem jurídica, o funcionamento da sociedade. A ordem jurídica é constituída por um leque de normas aplicadas pelo Estado e reconhecidas, em geral, por todos os cidadãos. O Estado compreende basicamente três funções. São elas: elaborar as leis, que é compreendido pelo Poder Legislativo, né, a Câmara Legislativa, o Senado; administrar os serviços públicos
e executar as leis. Né? Nesse caso, presidente, governadores, prefeitos, e julgar a aplicação das leis quando estas não estiverem sendo devidamente cumpridas. E aqui a gente pode citar, né, todo o judiciário, os juízes, desembargadores, ministros, enfim. É isto que faz com que existam os chamados três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, o Estado ele é regido, né, por essas instituições, por essas funções que juntas mantêm aí uma administração, mantêm uma organização no desenvolvimento dessa instituição a qual nós chamamos de Estado. Tranquilo? Umas fotografias aqui, né, mostrando os três poderes, apenas para que possamos, né, compreender melhor de forma visual, tá certo? Então, o Estado sempre foi um tema central na sociologia. A primeira aula que nós tivemos, inclusive, nós falamos um pouco sobre política, né, e hoje tem uma ligação forte com o tema da aula de hoje, que é o Estado. Né? Então, sempre foi um tema bem central e também bem presente nas discussões sociológicas, certo? E, falando de Estado, não poderíamos deixar de citar Max Weber, um grande teórico clássico da sociologia. Max Weber, por exemplo, afirmou que o Estado podia ser caracterizado por dois elementos principais. Primeiro, o aparato administrativo destinado à prestação de serviços e o exercício do monopólio legítimo da força. Né? Nós vamos entender agora o que é que Max Weber ele compreendia por esses dois principais elementos aí a qual o Estado estaria caracterizado, certo? Então, quando Max Weber fala em aparato administrativo, ele quer se referir simplesmente a todo o corpo de funcionários que trabalham nas instituições pertencentes ao Estado, assim como ao conjunto de prédios e repartições públicas, as leis que regem o funcionamento dessas instituições e as leis que são vigentes em uma determinada nação. Tudo isto forma um aparato administrativo com suas normas e rotinas de funcionamento. Como faz parte do Estado, esse aparato precisa estar disponível a todas as pessoas, sem distinção. Então, é toda uma organização estatal a qual precisa manter ali uma organização, uma rotina, que precisa manter hierarquias também, que precisa manter ordens, para que todo o sistema possa funcionar. E nós sabemos que o Estado precisa de funcionários, precisa de repartições, precisa, né, de divisões para que possa funcionar. Ele não é um todo agregado em si, mas ele é um todo, né, que é constituído por partes, e essas partes estão distribuídas em várias localidades. Isso constitui o Estado nesse aparato administrativo. Tranquilo? Né? Por exemplo, nós temos aqui exemplos, né? Tribunal, a administração pública mesma, as próprias pessoas que reivindicam, né? A criação de leis, de normas que vão reger aí a vida social do cidadão, enfim. E no segundo ponto, nós temos sobre o exercício do monopólio legítimo da força. Isso é importante pensarmos em algumas questões. Antes de mais nada, sabemos que não basta a existência de uma dada lei ou norma para que ela seja de fato obedecida pela população. Basta pensarmos em certas normas bem simples que estão presentes em nosso cotidiano, tais como não jogue lixo na praia ou não pise na grama, sem algum tipo de correção mais efetiva. Essas regras não são cumpridas. O que Weber afirma é que esse tipo de correção precisa ser exercida pelo Estado, pois esta é a única instituição autorizada pela própria sociedade como um todo, teoricamente, a fazer isso. O Estado é que detém o monopólio nesse sentido. Então, o cidadão em si, individual, ele não pode sair na rua fazendo uso de força.
Ele não pode fazer isso, porque ele não tem legitimidade para executar tal ação. Quem tem essa legitimidade é o Estado, né? Então, existem os policiais, existe a força policial que está na rua para poder manter essa ordem, para poder manter essa força, exercer essa força na sociedade. Então, veja que nós temos dois pontos, que é de um lado o aparato administrativo, né, que é composto pelos funcionários, que é composto pelas repartições públicas. Nós temos esse segundo aparato, que é o exercício legítimo, e ele também tem o monopólio dessa força, o Estado que tem. Então, ele pode usar a força, o Estado pode, quando couber, quando achar que é devido para que possa manter a ordem no Estado, na sociedade. Ok? Então, são esses dois aparatos que compõem aí, que caracterizam o Estado. Ok? Algumas imagens aqui para caracterizar isso, né? De pessoas que desobedecem, e justamente isso que nós acabamos de falar, em que o indivíduo em si não pode tentar mudar, mas simplesmente o Estado, e ele age de forma punitiva, né, com multas, com uma repressão, de modo que possa evitar, né, a transgressão da lei, da norma, do costume do povo, né, que está presente, que faz parte desse Estado. Ok? Então, essa coerção é exercida de duas formas. Num primeiro momento, pela legislação, pela lei. Num segundo momento, pelas forças policiais. A ideia de monopólio está relacionada a uma exclusividade legal, ou seja, prevista em lei. Tratam-se de procedimentos de coerção que não podem ser exercidos por nenhuma outra instituição ou grupo. Se tal acontece, é fora da lei, portanto, ilegal. Ou seja, eu, Jadismar, não posso exercer a força policial. Não tenho essa legalidade, não tenho essa liberdade para fazer isso, porque tem o grupo específico para agir de tal forma, certo? Temos a lei de um lado, né, que protege, mas a lei sozinha não força o ser humano a obedecer. Então, temos a força policial, que ela vai agir diretamente com o cidadão que desobedecem a essas leis, ok? Aqui, algumas imagens para exemplificar, para mostrar, né, justamente isso que acabamos de comentar. O Estado, portanto, é a única instituição social reconhecida por todos como legítima, no sentido de se aplicar a lei, ou caso esta não seja obedecida, aplicar a força. Daí é que vem o segundo termo presente na frase que estamos debatendo sobre Weber, a ideia de legitimidade. Esta seria dada exatamente pelas leis elaboradas pelas instituições políticas do Estado. O monopólio do uso da força também passa pela legitimidade que o Estado tem para o exercício da violência, pois o uso de armas, por exemplo, não poderia ter acesso indiscriminado por todos, né? Como o Estado ele exerce o monopólio legítimo da força porque a ele é dado esse poder. Ninguém pode exercer a força sem que seja autorizado pelo Estado. Isso seria ilegal, isso seria ilegítimo. É como, por exemplo, a senhora vai caminhando na rua e, de repente, o assaltante toma a sua bolsa. Ele exerceu força? Sim. Ele exerceu a força para tomar, para arrancar a bolsa da senhora que estava caminhando na rua. Mas essa força exercida pelo assaltante, ela não é legítima. Ela é ilegal. Agora, ao mesmo tempo, passa um policial e percebe o ato e começa a perseguir o assaltante de forma que ele vai exercer uma força sobre ele e vai tomar
a bolsa de volta, a bolsa da senhora. Então, veja que o Estado, representado ali pelo policial, exerceu também uma força contra o assaltante. A diferença de um para o outro é que a força exercida pelo policial, ela é legal, ela é legítima, porque o Estado exerce o monopólio da força. Certo, pessoal? Compreendido? Se não compreender, volta o vídeo um pouquinho para que possa ficar mais claro para vocês, ok? Então, aqui também uma imagem que traz um exemplo, né, dessa força. O Estado detém o monopólio legal do uso da força. Pensando a respeito, respondam: até que ponto o Estado sempre age defendendo o interesse coletivo? Né? Na verdade, ele tem o monopólio legal do uso da força, mas até que ponto esse uso da força pelo Estado ele é legal? Né? Ele é em benefício da coletividade, é em benefício da sociedade. É uma questão para que nós possamos pensar e refletir um pouquinho sobre o papel exercido pelo Estado quando ele exerce a força sobre o cidadão. Tranquilo? Será que realmente isso é bem positivo? Será que realmente isso é para proteger o cidadão? Né? Cabe aí refletir e pensar sobre essa questão. Então, avançando um pouco mais na teoria weberiana, vamos lá. Como o poder do Estado é definido por Weber como legítimo, ele exerce uma dominação racional legal, pois sua autoridade e seu poder são reconhecidos por aqueles que se submetem a ele, com seu aparato de leis e normas, sustentadas pela burocracia. Além da dominação racional legal, Weber entende que existem duas outras formas de dominação possíveis, tão legítimas quanto o poder do Estado, que é a dominação carismática e a dominação tradicional. Inclusive, esses tipos de dominação em Max Weber nós já estudamos quando falamos sobre política, né? A gente viu um por um, mas até para que possamos revisar aqui ao tratar sobre o Estado, vamos também pensar um pouquinho sobre esse tipo de dominação em Weber. Então, a gente viu que esse tipo de força utilizada pelo Estado, pelo policial, trata-se de uma dominação racional legal, porque está ali preceituado através de uma lei, né? Está ali assegurado através de uma norma criada pelo legislativo. Então, esse tipo de força, esse tipo de dominação, ele é legítimo, ele recebe esse nome de dominação racional legal, porque está estabelecido pela lei, ok? Está amparado pela lei. Ok? Então, vamos ver agora os outros dois, a dominação carismática e a dominação tradicional. Na dominação carismática, ocorre quando há uma obediência voluntária a uma personalidade reconhecida socialmente por todos. Essa personalidade deteria um certo poder mágico, entendido como uma característica específica dessa liderança carismática. Né? Um político, por exemplo, que as pessoas sentem um certo carisma, uma admiração e começam a respeitá-lo, a obedecê-lo, a segui-lo. Né? Pode acontecer dessa forma, mas não tem nenhuma lei, né, que assegure, que proteja esse tipo de dominação. Já a dominação tradicional, por exemplo, é aquela que é exercida por uma liderança reconhecida historicamente pelos indivíduos pertencentes a uma determinada instituição ou grupo social. Trata-se de uma obediência dada pelo hábito, pela tradição. Por exemplo, obedecer ao Papa, obedecer ao rei, obedecer a uma liderança que já virou tradição, que passa de geração em geração. Então, uma dominação tradicional. Ok? Alguns exemplos aqui para a gente poder encerrar nossa aula. Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, quando o presidente exercia o que Weber definiu como dominação racional legal,
Mas, segundo muitos analistas, ele teria sido uma liderança política que exerceu dominação, exerceu também uma dominação carismática. O que acham? Pesquisem a respeito. Né? Então, enquanto político amparado pela lei, exerceu uma dominação racional legal. Mas, enquanto carisma, enquanto as pessoas ali o seguiam porque gostavam dele, podemos pensar que havia também uma dominação carismática em relação ao Getúlio Vargas. Tranquilo? Né? A gente pode observar aqui, né, os seus seguidores quando ele morreu. Então, isso nos dá a entender que há também essa dominação carismática. Né? Para ajudar na análise proposta pelo slide anterior, segue a imagem do cortejo fúnebre após o suicídio de Vargas, em 1954, com a multidão que seguiu ao Palácio do Catete, sede do governo no Rio, para o aeroporto, de onde o corpo seria levado para São Borja, no Rio Grande do Sul. Na segunda foto, momentos de fúria popular contra a imprensa, logo após a notícia do suicídio. Então, apenas para mostrar e demonstrar aí, né, esse tipo de situação de dominação carismática. Um outro exemplo nós temos aqui em relação ao Papa, né? Bento XVI foi Papa na Igreja Católica entre 2005 e 2013, quando abdicou, sendo substituído pelo Papa Francisco. Podemos dizer que os papas exercem uma dominação tradicional, certo? Por quê? Mas muitos consideram Francisco, ao contrário de Bento, uma liderança carismática. Será que podemos entender assim também? É bem possível. Né? Por que uma dominação tradicional? É porque passa de geração em geração. E a gente escuta muito falar, nossos pais, avós, tios, dizer que tem que ser respeitoso com eles, né? Tem que obedecer. Né? Mas tem uns que são mais carismáticos, então ele faz com que as pessoas se aproximem mais, né? Tem ali um carinho a mais. Isso demonstra aí que é possível também haver esses dois tipos de dominação no que diz respeito aí, né, ao Papa. Tranquilo, pessoal? Então, informações essas retiradas do livro de Sociologia para Jovens do século XXI. Se tiverem interesse, deem uma olhada, uma lida. Tranquilo? Aqui estão minhas redes sociais, Jadismar Filhos, no Instagram, no YouTube, professor Jadismar Figueiredo. Se puderem, dê uma passada por lá e assistam outras videoaulas. Tranquilo? Então, pessoal, é sempre um prazer poder compartilhar um pouco sobre a sociologia, sobre essas discussões que fazem parte do nosso dia a dia. Então, estamos aqui para poder proporcionar esses momentos de discussões. Estudem, vamos adiante e um abraço em todos. Até logo. Tchau, tchau.